Olá, eu sou o professor Amilcar, sou responsável pela disciplina de Química Geral e hoje vamos falar sobre ligações químicas e geometria molecular. A última aula a gente viu a evolução dos modelos atômicos, como que os elementos se distribuem na tabela periódica, e hoje a gente vai dar continuidade vendo como que esses elementos se combinam para formar os elementos, as substâncias, os compostos, uma vez que a tabela periódica, ela apresenta 118 elementos químicos e desses 92 são encontrados de forma natural, ou seja, somente com essa quantidade existe uma infinidade de substâncias, né? Então é através da junção desses elementos que ocorre a formação das diferentes substâncias que a gente tem conhecimento. A gente vai ver como que ocorre essas ligações. Tá? Então, o que a gente pode se perguntar também é por que, por exemplo, os cristais são duros e quebradiços? Como que a gente consegue explicar isso? Os metais, por que eles são duros e maleáveis? Um exemplo bastante interessante que é a comparação entre o diamante e o grafite. São substâncias completamente diferentes entre si. Uma delas é extremamente dura, ou seja, é uma das substâncias mais duras que se tem conhecimento, enquanto a outra é bastante mole, que é o grafite que a gente utiliza para escrever. Porém, as duas substâncias são constituídas pelos mesmos tipos de elementos químicos, apenas carbono e hidrogênio. A única diferença entre eles é que o arranjo entre o átomo de carbono e o átomo de hidrogênio que ocorre dentro da cadeia é de forma diferente, o que dá as propriedades bastante peculiares para cada uma dessas substâncias, né? Por que as substâncias são sólidas, líquidas ou gasosas? Por exemplo, a gente pode se perguntar por que a água se apresenta no estado líquido, por que o gás carbônico, o próprio nome já diz, se apresenta no estado gasoso, pois se fôssemos comparar as duas, você vai ter a molécula de água sendo constituída por hidrogênio e oxigênio, a sua massa molecular é igual a 18 gramas por mol, e o gás carbônico constituído por carbono e oxigênio, sendo sua massa molecular 44 gramas por mol. Ou seja, se for comparar em termos de massa, a molécula do dióxido de carbono é muito mais pesada do que a molécula da água, o que esperaríamos que fosse água, gás e molécula de CO2, um líquido, né? Porém, são ao contrário, né? A ligação que ocorre, por exemplo, entre a molécula do monóxido de carbono e a hemoglobina, ela é uma ligação extremamente forte, porque que ocorre a contaminação entre, por exemplo, pessoas que estão ingerindo essa substância através de uma combustão incompleta e morrem por falta de oxigênio, porque ela se liga de forma irreversível com a hemoglobina, impossibilitando o transporte do oxigênio para o organismo, né? E as ligações químicas, então, elas são forças que atuam entre átomos ou grupos de átomos, mantendo eles unidos em espécies diferentes e dando estabilidade, né? Então, aqui é um exemplo de várias pessoas saltando de paraquedas, formando junções, ou seja, ligações. Então, os átomos fazem a mesma coisa, porém com atração eletrostática entre núcleo de um átomo e núcleo de outro pelos elétrons da eletrosfera. Então, por que há a formação desses compostos? E como que um modelo de átomo poderia auxiliar a gente nessa análise microscópica, né? Então, foi observado que os elétrons da camada de valência têm grande contribuição, são responsáveis por esses tipos de ligações. E também que existem configurações eletrônicas mais estáveis do que outras. E o que tem de diferente entre essas configurações eletrônicas para que um elemento seja mais estável do que o outro, né? E como a alteração nessas configurações vai alterar
a um determinado composto. Então, se a gente pegar o conhecimento que a gente já adquiriu da tabela periódica e observar, a gente vê aqui na família 1A, a gente desconsidera o hidrogênio, ele não faz parte da família 1A, ele está aqui apenas porque tem um elétron na camada de valência, mas todos os que estão nessa coluna apresentam um elétron na camada de valência, ou seja, a camada mais externa. Aqui apresenta 2, a família 2A, e assim por diante. Aqui, a família 7A apresenta 7, na 6 apresenta 6. Ou seja, a posição da tabela periódica já nos dá uma ideia da quantidade de elétrons que tem disponível na camada de valência. E, comparativamente, a gente tem os gases nobres aqui, em que o hélio tem 2 elétrons na camada de valência, e os demais possuem 8 elétrons na camada de valência. Né? Então, o que se observou? Que os gases nobres, como hélio, neônio e argônio, eles são inertes, ou seja, eles não têm a tendência de se ligar com outros elementos químicos. Então, por isso eles são chamados de nobre, com a ideia de que antigamente tinha a nobreza não se misturava com o resto da população, não interagia. A mesma ideia é com os gases nobres, eles não interagem com os outros elementos químicos, algumas exceções, eles então possuem uma certa estabilidade. Então a ideia é que se os outros elementos puderem atingir a mesma estabilidade do gás nobre, eles também vão ser estáveis. E o que eles vão fazer para atingir essa estabilidade? Eles podem perder elétrons ou ganhar elétrons para ficar com subníveis preenchidos ou semi-preenchidos, né? Então, a inércia dos gases nobres, ela deve estar relacionada com suas estruturas eletrônicas. No caso, a última camada é preenchida por elétrons, né? E se as configurações eletrônicas podem ser alteradas de forma a se aproximar daquela de um gás nobre, os átomos ficariam menos reativos, ou seja, então existe uma tendência de que os outros elementos, ao interagir com um determinado tipo de elemento, vão tender a chegar na configuração de um gás nobre para adquirir estabilidade, né? E essas ligações, elas podem ser classificadas em ligações do tipo intramoleculares ou forças ou interações do tipo intermoleculares. A intramolecular, o próprio nome já diz, é uma ligação dentro da própria molécula, entre um átomo e outro átomo. Então, ocorre entre átomos para formar moléculas. Elas são responsáveis pelas propriedades químicas dos compostos e a gente subdivide essas ligações do tipo intramoleculares entre iônica, covalente e a do tipo metálica. Já as interações do tipo intermoleculares, ela ocorre entre as próprias moléculas, entre uma molécula e outra e sucessivamente, né? Então, elas são responsáveis pelas propriedades físicas desses compostos, como, por exemplo, a solubilidade, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, e elas são subdivididas em interação do tipo íon-dipolo, dipolo-dipolo, dipolo induzido e ligações ou pontes de hidrogênio. Quando uma molécula apresenta uma extremidade com carga positiva ou carga negativa, ela vai apresentar um polo. Se ela apresenta interação entre dois polos positivo e negativo sucessivamente, ela pode ser dita do tipo dipolo-dipolo, ou quando um íon interage com uma molécula, vai ser uma interação do tipo íon-dipolo e assim por diante. Aqui é um exemplo de uma molécula de água, então H2O, aqui uma outra molécula de água interagindo com outra molécula de água, ou seja, é uma interação do tipo intermolecular entre duas moléculas. E aqui, como a ligação entre elas ocorre através desse hidrogênio em comum aqui, a gente diz que isso é uma interação do tipo pontes de hidrogênio, tá? As ligações, elas podem ser explicadas por algumas teorias, iniciando pela teoria de Lewis, que ocorre o compartilhamento de elétrons na camada de valência, a teoria da ligação de valência, em que você vai ter a existência dos orbitais atômicos e ocorre uma interação entre esses orbitais atômicos para formar a ligação, ou
a interação dos orbitais atômicos para formar os orbitais moleculares. Então, seria a teoria dos orbitais moleculares. A gente vai ver um pouquinho de cada um, principalmente a teoria de Lewis. Cada uma delas tem sua limitação, mas são complementares. Então, as ligações químicas, a gente tem que levar em consideração a dualidade do elétron, ou seja, a hora ele se comporta como partícula, a hora ele se comporta como onda. Quando eu considero que o elétron está se comportando como uma partícula, eu utilizo a visão clássica, a visão de Lewis, em que ocorre o compartilhamento de um par de elétrons de valência, ou quando o elétron está se comportando como uma onda, aí tem a visão quantum-mecânica, ou seja, ocorre uma superposição de orbitais atômicos e não ortogonais para formar os orbitais de ligação química, né? E por que vai ocorrer a formação de uma ligação química? Tem que ter um ganho energético, né? Então, o sistema tende a ser mais estável se tiver menos energia. Então, se a gente tiver observando esse gráfico de energia potencial aqui, eu tenho os átomos distantes entre si, na forma isolada, eles têm essa quantidade de energia. Depois que ocorrer a ligação química e formou o composto, para que a ligação química ocorra, tem que ter um ganho de energia. Então, eles vão ter compostos mais estáveis, menos energia, né? Então, tudo vai direcionar para o caminho de menor energia. Se a energia for menor, a ligação vai acontecer, tá? Então, o estado dos átomos, eles são encontrados na natureza de forma combinada, de modo a adquirir maior estabilidade. Se a gente pegar a tabela periódica e observar lá o símbolo do hidrogênio é o H, a gente não vai encontrar hidrogênio naquela forma que está sendo mostrada lá, apenas o símbolo H. Vai encontrar o hidrogênio como sendo H2 na natureza. Por quê? Porque aquela maneira que está sendo apresentada na tabela periódica é apenas para mostrar o elemento químico, o símbolo e algumas de suas propriedades, não a maneira que eles são encontrados na natureza. Então, a gente vai ver como que eles se ligam para adquirir essa determinada estabilidade. E essa estabilidade foi observada que ela vem através da perda, do ganho ou do compartilhamento dos elétrons que ocorre em seus orbitais do tipo incompletos, ou seja, a estabilidade química vem no momento em que esses orbitais passam a ser totalmente completos ou totalmente incompletos, tá? E a camada de valência, em geral, as ligações químicas, elas envolvem apenas a última camada do átomo. Então, a ligação química ela não vai ocorrer com os elétrons das camadas internas do átomo, vai ocorrer a ligação com as camadas mais expostas, mais distante do núcleo do átomo. É onde ocorre o compartilhamento, a transferência dos elétrons. E quando observado a distribuição eletrônica dos gases nobres, se observa que eles têm todos os seus orbitais do tipo preenchidos, ou seja, eles estão estáveis porque não tem condições de entrar mais elétrons nesses orbitais. Cada orbital cabe no máximo 2 elétrons, com spins contrários, né? Um girando para um lado, outro girando para outro, porque senão vai ocorrer, além da repulsão elétrica, uma repulsão magnética, e por isso dá uma certa estabilidade. Então, nesse caso, quando ocorrer uma ligação química, a tendência é que eles tenham que ter os orbitais parecidos com os gases nobres. E aí que vem a ideia da regra do octeto, ou seja, a camada de valência vai apresentar 8 elétrons, 6 com 2, 8, por exemplo, né? Então, tudo preenchido. Só que essa regra só tem validade para os elementos representativos da tabela periódica. Quando você tem os subníveis do tipo D, você já não tem a tendência de ter essa regra como sendo válida, porque, na verdade, o que importa é que os orbitais passem a ser preenchidos, e quando você tem orbital do tipo D, pode ultrapassar facilmente 8 elétrons, e isso não tem a ver com estabilidade devido a ser 8 elétrons, mas sim porque os orbitais passaram a ser preenchidos, né? A primeira ligação, a mais simples dela, é a ligação do tipo metálica, ela ocorre entre metais, e nada mais é do que o núcleo do átomo, constituído por prótons e nêutrons,
e eles são atraídos por um mar de elétrons. Então, é como se a gente, se a gente conseguisse visualizar um metal, a gente iria enxergar os núcleos e os elétrons fazendo esse mar de elétrons em volta dele. É por isso que você vai ter uma boa condutividade térmica, uma boa condutividade elétrica. Os metais, eles são do tipo maleáveis, ou seja, você consegue fazer lâminas dele. São dúcteis, você consegue fazer fios desses metais e, devido à grande movimentação eletrônica, boa condutividade térmica e elétrica. Tá? A ligação do tipo iônica, ela ocorre entre compostos que perderam elétrons e ganharam elétrons sucessivamente. Então, nesse caso, o que está ocorrendo? Elétrons são transferidos de um átomo para outro, dando origens aos íons. Quando esse íon é de carga positiva, a gente chama de cátion, e quando esse íon é de carga negativa, a gente chama de ânion. Como vai ter uma carga positiva e uma carga negativa próxima, ocorre uma atração eletrostática entre eles e eles vão formar o composto. Então, uma ligação iônica, porque são íons interagindo. Um exemplo bastante simples aqui que a gente pode observar é o exemplo da formação do cloreto de sódio, o NaCl. O sódio, ele é da família 1A da tabela periódica e ele tem 11 elétrons na sua eletrosfera. O cloro, ele é da família 7A, ele tem 17 elétrons na sua eletrosfera. Fazendo a distribuição eletrônica do sódio, a gente vai observar que ele vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, a distribuição do Linus Pauling. A do cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Se a gente observar a última camada do cloro, é 3. Então, ele tem quantos elétrons aqui? 5, com mais 2, 6, é 7. O sódio tem 1 elétron na camada de valência, né? Esse 1 aqui, camada 3. Quando este sódio perder este 1 elétron aqui, a última camada dele passa a ser a 2, que é 2s2, 2p6. Tem 6, 7, 8 elétrons. Então, é mais fácil ele perder 1 elétron e ficar com 8 na última camada, imitando um gás nobre, do que ganhar 7 elétrons. Energeticamente, é muito mais favorável perder 1 elétron. O cloro, por exemplo, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, se ele ganha esse elétron aqui, passa a ser 6, ele fica com 6, 8, fica com 8. Então, é muito mais fácil para ele ganhar um elétron do que perder 7, por exemplo. E nesse caso, o que acontece? Este sódio, que tem um elétron na camada de valência, perde esse elétron. Esse cloro, que tem 7, ganha esse elétron do sódio. Como aqui perdeu um elétron, fica positivo. Esse daqui ganhou um elétron, fica negativo. Você vai ter uma atração eletrostática entre esses dois compostos aqui, de uma forma não direcional, indicando que você deve ter mais cloros sendo atraídos pelo mesmo sódio e mais sódios sendo atraídos pelo mesmo cloro, ou seja, o número de cloros e de sódio que são mutuamente atraídos é na faixa de 6. A gente chama isso de número de coordenação. E esses elementos, eles formam uma estrutura geométrica bem definida, eles apresentam um retículo cristalino, eles têm uma forma bastante definida. Então, são sólidos bastante estáveis. Aqui a gente está mostrando um exemplo do átomo de sódio, menorzinho, o átomo de cloro maior, e aí vocês têm que lembrar lá dos conceitos da tabela periódica, das propriedades periódicas, qual é menor, qual é maior, o que acontece quando ganha elétron, perde elétrons, o tamanho diminui, o tamanho aumenta, né? Então tem que lembrar esses conceitos. Mas o que é importante? Um perdeu elétron, o outro ganhou elétron, ambos imitaram as distribuições de um gás nobre, ganharam estabilidade. Como as cargas elétricas são contrárias, mutuamente se atraíram e formaram esse sólido cristalino. Aqui a gente tem um exemplo de vários compostos iônicos, e eles vêm através da atração eletrostática de íons de cargas opostas.
Então, o exemplo que a gente viu no slide anterior é o cloreto de sódio, ou conhecido como sal de cozinha. Ele tem um pouquinho de iodo no sal de cozinha para evitar um problema médico, mas basicamente é cloreto de sódio. Aqui o óxido de magnésio, hidreto de lítio, ou seja, ocorre geralmente entre um metal e um não metal, né? Então, um elemento da família 1, 2A, ou mesmo A3, como o alumínio, e elementos da família dos halogênios, calcogênios e assim por diante, tá? Então, ligação do tipo iônica. Então, generalizando, a gente vai pegar os metais e os não metais e observar o que acontece em termos de atração eletrostática. Os metais, eles são muito eletropositivos, os ametais são bastante eletronegativos. Os ametais, eles vão ganhar os elétrons, os metais perdem os elétrons. Se aqui perde elétrons, então ele fica com excesso de prótons no núcleo, fica positivo. Se aqui ganha elétrons, fica com excesso de elétrons na eletrosfera, fica negativo. Então, um exemplo aqui, o alumínio, ele vai perder 3 elétrons para ganhar estabilidade, o oxigênio vai ganhar 2 elétrons para ganhar estabilidade, para imitar um gás nobre. Então, nesse caso, alumínio e oxigênio vão fazer uma ligação do tipo iônica, os dois vão se atrair mutuamente. Mas o composto a ser formado ele é eletricamente neutro, então, se eu tenho 3 cargas positivas, 2 negativas, vai ficar um excedente de uma carga positiva, então tem que ter mais oxigênios para balancear isso. Então, faço uma distribuição para que as cargas fiquem neutralizadas. Então, nesse caso, eu posso fazer a utilização deste sobrescrito passando a ser este subscrito, este daqui passando a ser deste. E aí eu vou balancear as cargas, né? Então, a fórmula mínima desse meu composto seria Al2O3, tá? A fórmula íon deste composto. Então, nesse caso, o alumínio vai perder 3 elétrons, cada oxigênio ganha 2. O primeiro oxigênio ganhou 2, o elétron que sobrou do alumínio vai para o segundo oxigênio, aí eu preciso de mais um alumínio, pega um elétron dele, o segundo oxigênio ficou estável, aí eu preciso de mais um oxigênio. Então, o terceiro oxigênio recebe os outros 2 elétrons que sobraram do segundo alumínio. E aí eu vou ter a L2O3, né? A fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica, como é conhecida. E uma das características desses compostos iônicos é que eles são sólidos à temperatura ambiente, eles são cristalinos. Se a gente fosse observar o retículo através da difração de raio-x, por exemplo, você ia observar que eles formam figuras geométricas bastante distintas. No caso do cloreto de sódio, é cúbico de face centrada, então um cubo, face centrada aqui. Se eu fizer uma pressão nesse retículo cristalino, eu vou forçar, por exemplo, os átomos a se aproximarem um do outro. Então, imagine que eu tenha aqui, por exemplo, o retículo, um sólido cristalino, e eu vou dar uma martelada nesse sólido cristalino aqui, ó. Vou empurrar, vai dar uma batida aqui. O que vai acontecer? Quando eu fizer essa pressão, esse movimento, essas cargas negativas aqui dos cloros, por exemplo, no caso cloreto de sódio, e essas positivas dos sódios, que estavam distantes umas das outras, elas vão se aproximar mais. E aí o que acontece? Carga negativa com negativa repulsão, positiva com positiva repulsão, e assim por diante em toda a estrutura do cristal. E esse cristal vai quebrar facilmente ali através da repulsão. Então é por isso que esses compostos iônicos, eles são extremamente quebradiços e são extremamente duros. A ideia de ser duro não tem a ver com ser quebradiço. Dureza é uma característica de resistência ao risco. Isso que significa ser duro, não de ser quebradiço. São coisas diferentes, tá? Além disso, uma das outras propriedades que esses elementos, esses compostos possuem, é que quando você coloca na presença de 2 eletrodos, esse sólido cristalino, na forma sólida, eles não conduzem a corrente elétrica, como, por exemplo, essa imagem aqui do meio. Aqui tem o cloreto de sódio, constituído por esses cristais de cloro e sódio, apresentam cargas, mas elas estão
equilibradas e balanceadas, porque um sódio atrai um cloro e assim sucessivamente dentro dessa rede. Não existe mobilidade iônica para transportar corrente elétrica. Então, esse composto não consegue transportar corrente elétrica. Agora, se eu fundir esse composto, o que é fundir? Eu aquecer até que ele passe do estado sólido para o líquido. O que vai acontecer? Ocorre uma desestabilização desse retículo cristalino, ele vai se desmanchar. Esses íons vão ter mobilidade dentro dessa solução líquida de sódio e cloro. Consequentemente, eles vão conseguir transportar a corrente elétrica. Então, quando você deixa ele fundido, ele transporta a corrente elétrica. Ou se você pegar este composto aqui e colocar em meio aquoso, o que vai acontecer? A água vem, consegue solubilizar, separa o cloro do sódio, e aí você vai ter íons separados. Eles, separadamente, têm mobilidade, consequentemente, vão transportar a corrente elétrica, então são condutores de eletricidade. A água pura, por exemplo, ela não conduz a corrente elétrica, ela não tem íons para transportar. Então aqui tem água pura, os dois eletrodos, precisa de um contato entre eles para acender a lâmpada. Como não tem íons aqui dentro, não acende a lâmpada, ou seja, não conduz a corrente elétrica. Ah, mas a água da torneira conduz? Obviamente que sim, por quê? Porque ela tem a capacidade de conduzir devido à presença dos íons que estão dissolvidos nela. Ou mesmo a piscina, a água do mar, porque não é aconselhável ficar no mar quando se tem tempestade, porque um raio que cai numa ponta ali pode ser transportado por água devido à alta concentração salina e atingir você que está lá tomando banho, por exemplo. E esses compostos também têm alto ponto de fusão e ebulição. Eles são bastante resistentes à mudança de estado físico. Então, eles têm alto ponto de fusão e ebulição, porque tem muitas interações eletrostáticas para serem rompidas, para eles passarem de um estado físico para outro, diferente dos compostos moleculares. Por exemplo, açúcar é um composto molecular. Açúcar derrete facilmente no fogo. O sal de cozinha já não derrete facilmente no fogo. Um é composto iônico, outro é composto molecular. Tem propriedades diferentes. Aqui um exemplo da solubilização do cloreto de sódio em água. Então, a gente joga esse cristal aqui em presença de água. A água vem na superfície do cristal e começa a interagir com a parte positiva do sódio, a parte negativa do cloro, até que separa. Toda essa água vai envolver esse sódio e essa molécula de água vai envolver esse cloreto aqui. Consequentemente, eles vão ter estabilidade e vão ter mobilidade. Então, a solubilização ocorre da superfície para o centro. Ligação do tipo covalente. A ligação do tipo covalente, ela ocorre através do compartilhamento de um par de elétrons. Então, quando você não tem a possibilidade de transferir, ou seja, o elemento não vai perder aquele elétron, ele pode compartilhar com outro elemento químico e fazer uma ligação também. E essa ligação é chamada de covalente. Então, ocorre um compartilhamento do par de elétrons entre átomos que possuem pequena ou nenhuma diferença de eletronegatividade. E nesse caso, não ocorre a formação de íons. A ligação covalente ela pode ser do tipo polar, quando forma polo positivo ou negativo, ou do tipo apolar, onde não tem diferença de eletronegatividade entre os átomos. Os átomos são idênticos, por exemplo, né? Então, aqui tem um exemplo de uma ligação covalente do tipo apolar, entre dois átomos de cloro. Fazendo a distribuição eletrônica, a gente chega em 3s2, 3p5. Ambos têm a tendência de ganhar um elétron. Então, como que ocorre esse tipo de ligação? Esse átomo de cloro tem um elétron aqui, esse átomo de cloro tem um elétron aqui, eles vão compartilhar mutuamente, e esses dois núcleos aqui vão acondicionar esse par eletrônico que vai ser compartilhado de forma equivalente, ou seja, nenhum dos dois tem atração maior pelo par de elétrons compartilhado.
Esse tipo de ligação pode ser feita no flúor, no bromo, ou no iodo, ou outros tipos de elemento, carbono, hidrogênio e assim por diante. Aqui a gente tem o exemplo da forma molecular, aqui da fórmula do tipo estrutural. E aqui a fórmula de Lewis, que mostra todos os elétrons da camada de valência que estão envolvidos na ligação do tipo covalente. Aqui outros tipos de ligações covalentes entre outros elementos químicos. Aqui entre o hidrogênio e o cloro, também vai fazer um compartilhamento, porque o hidrogênio não perde nem o cloro perde. Ambos têm a necessidade do elétron, então eles compartilham. Então, ganhou estabilidade, formou o cloreto de hidrogênio, se estiver no estado gasoso, né? Ou ácido clorídrico, se estiver em meio aquoso. A molécula de água, por sua vez, também, ó, átomo de oxigênio, família 6A, 6 elétrons na camada de valência, hidrogênio, 1 elétron. Então, o oxigênio precisa compartilhar 2 elétrons, um com este hidrogênio, um com este hidrogênio. Então, formou a molécula de H2O. O átomo de oxigênio, por sua vez, vai compartilhar também 2 pares de elétrons aqui. Então, você vai ter o O2, ou fórmula estrutural, desta maneira. O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Então, ele precisa fazer 3 ligações químicas. Então, compartilha um para aqui, outro para aqui. Essas ligações, quando são compartilhadas dessa maneira, elas têm um nome específico. Quando você tem um compartilhamento entre orbital S e orbital P, por exemplo, ou seja, um compartilhamento frontal, você vai ter uma ligação do tipo sigma. Quando o compartilhamento for lateral, vai ser do tipo π. Então, aqui é um exemplo de uma ligação frontal do tipo sigma, e aqui as ligações laterais do tipo π. Um exemplo da formação do dióxido de enxofre. Então, tanto o enxofre quanto o oxigênio possuem 6 elétrons na camada de valência. Eles vão fazer uma ligação aqui, entre eles, formando o SO. Mais um oxigênio vai fazer mais uma ligação aqui, formando o SO2. Então, veja, se eu for contar os elétrons do enxofre, eu vou ter 2, 4, 6, 8. Tem a configuração de um gás nobre. Cada oxigênio também tem 8. 2, 4, 6, 8. Aqui, ó. 2, 4, 6, 8. Então, eu tenho uma estabilidade. A molécula do ácido sulfúrico também pode ser feito dessa maneira o compartilhamento dos elétrons. Então, eu pego o enxofre com 6 elétrons na camada de valência. Cada átomo de oxigênio vai ter 6 elétrons, cada átomo de hidrogênio vai ter 1, então compartilha aqui, este aqui, este aqui e este aqui. Aqui, os elétrons vêm de um único elemento químico, do enxofre, e faz a ligação com o oxigênio. Aqui também. Alguns livros didáticos de ensino médio, principalmente, eles trazem a informação de que esse tipo de ligação é a ligação do tipo dativa, né? Eles simbolizam com essa setinha aqui, mas é uma ligação igual a esta ou igual a esta. Então, para não diferenciar elas, não é aconselhável chamar de dativa e assim por diante. É uma ligação covalente que ocorre entre os átomos de enxofre e oxigênio, assim como este e este. Então, aqui você vai ter o ácido sulfúrico, H2SO4. Fórmula estrutural, fórmula molecular, fórmula de Lewis. As estruturas de Lewis, então, elas não nos dizem por que e como os elétrons são compartilhados entre esses dois átomos. E o modelo de repulsão de pares eletrônicos, eles também não dizem para a gente como os elétrons agrupados em pares eles vão se repelir. Então, deveria existir uma explicação melhor. Então, a gente necessita de um modelo melhor, né? Então, utilizando os princípios da mecânica quântica, ou também chamada mecânica ondulatória, porque são das funções de onda, eles são utilizados para a construção do modelo atômico, e a gente pode utilizar esses conceitos para explicar as ligações. Como
a ideia de orbital veio dos conceitos da mecânica quântica, a gente pode tentar entender como que esses orbitais ou regiões no espaço onde existe a maior probabilidade de se encontrar o elétron, eles vão interagir e como eles vão compartilhar esses elétrons. Então, existem as duas teorias, a teoria da ligação de valência, em que os orbitais atômicos se combinam para formar as ligações, e a teoria dos orbitais moleculares, em que as moléculas têm seu próprio conjunto de orbitais, os chamados orbitais moleculares. Usando a teoria de ligação de valência, a gente vai ter, por exemplo, o átomo de hidrogênio aqui, com outro átomo de hidrogênio aqui. Aqui é um orbital do tipo S, esférico. Aqui é uma região de maior probabilidade de se encontrar o elétron. Aqui também, então eles são idênticos. Os núcleos vão se aproximar, ou seja, este núcleo vai atrair os elétrons deste átomo, este núcleo vai atrair os elétrons deste átomo aqui. Então, eles vão se aproximar, ocorre uma interação, uma sobreposição dos orbitais, chamada de overlap, e aí ocorre a ligação do tipo covalente. E os elétrons são compartilhados de forma igual entre os dois núcleos, tá? Então, isso é a teoria da ligação de valência. Já a teoria dos orbitais moleculares considera que os orbitais atômicos, eles vão interagir para formar os orbitais moleculares. E o número de orbitais moleculares que vão ser formados equivale ao número de orbitais atômicos que estão envolvidos para fazer a ligação química. Então, aqui tem um exemplo do orbital atômico do hidrogênio, de um hidrogênio e outro hidrogênio. Então, tenho dois orbitais atômicos. Nesse caso, vão formar dois orbitais moleculares. Veja que aqui não é três, 1, 2, 3. Aqui é um orbital atômico que chama-se de ligante, e aqui um orbital molecular que chama-se de ligante, e aqui um outro orbital molecular chamado antiligante. E o que é interessante observar? Os elétrons que vão se juntar para formar a ligação, eles vão ter que ter spins contrários. E a ligação só vai acontecer, lembra lá do início da aula, se houver uma diminuição de energia, ou seja, o composto que vai ser formado precisa ter energia menor do que os átomos individualmente. Então, aqui a gente tem um gráfico em função da energia e observa que os orbitais moleculares ligantes têm menor energia do que os orbitais moleculares antiligantes. Tá? Então, o diagrama do nível de energia ou diagrama de orbital molecular mostra as energias e os elétrons de um orbital. O número total de elétrons em todos os átomos, eles são colocados nos orbitais moleculares. Então, no caso, cada átomo de hidrogênio tinha um. Então, tem dois orbitais atômicos com um elétron cada um, spins contrários. Vai ter um total de 2 elétrons nos orbitais moleculares. Então, observe que os 2 elétrons nos orbitais moleculares, eles têm que ter spins contrários, para não ter a repulsão magnética. O hidrogênio tem 2 orbitais ligantes, enquanto que o hélio, se a gente fosse considerar que ele fizesse uma ligação, teria 2 ligantes e 2 antiligantes. Então, vamos observar aqui a distribuição dos elétrons na molécula do hidrogênio e na molécula do hélio. A molécula de hidrogênio vem um elétron de um átomo, um elétron do outro átomo, formou o orbital ligante e existe o orbital antiligante. Um veio daqui, um veio daqui. A energia aqui dos dois elementos separadamente é maior do que a energia deste orbital molecular aqui. Então, a ligação é favorável, ela acontece. Se a gente pegar o hélio, é um gás nobre, você vai ter 2 elétrons aqui, porque o hélio tem 2, diferente do hidrogênio, e o outro átomo de hélio mais 2 aqui. Então, vai ter que vir um elétron para cá, um para cá, um para cá e um para cá. Ou seja, o que aconteceu aqui? Em termos de energia, não teve vantagem nenhuma, porque formou o orbital molecular ligante e também o antiligante. Então, o que ganhou em energia aqui, perdeu aqui. Então, naturalmente, essa molécula não vai existir. Por isso que não existe molécula de hélio, He2, mas existe molécula de hidrogênio, H2.
justamente pelo fato de que os elétrons não vão ocupar os orbitais moleculares antiligantes, né? As ligações do tipo sigma e do tipo π, a ligação do tipo sigma, ela é uma interpenetração frontal dos orbitais ao longo de um mesmo eixo. Então, por exemplo, eu tenho um orbital aqui com outro orbital aqui, representando um orbital S e aqui um orbital P. Então, os spins estão contrários, formou a ligação aqui, um orbital de tipo sigma sp. Aí, o orbital que se formou aqui, ele é um pouquinho diferente, né? Por quê? Por que diminuiu o tamanho aqui? Por que aumentou o tamanho aqui? Porque os elétrons estão maior probabilidade de se encontrar eles é nesta região, então não faz sentido aqui ser grande. Então, diminuiu a densidade aqui e aumentou a densidade aqui. É um exemplo do HCl. Depois que forma a primeira ligação do tipo sigma, é possível fazer uma dupla ligação ou uma tripla ligação, que chamam-se ligações do tipo π. Mas aí os elétrons estão em posições laterais, tá vendo? Então, formou a ligação sigma aqui, e tem elétron aqui e aqui. Para que eles façam a ligação, eles não podem se aproximar mais frontalmente, por quê? Porque os elétrons já fizeram a ligação sigma. Então, vai ter que ser uma aproximação lateral, não frontal, né? E aí você vai ter a formação da ligação do tipo π. A ligação do tipo π, ela só ocorre depois que formar a ligação do tipo sigma. E a ligação do tipo π, ela é uma ligação mais fraca, os elétrons estão mais expostos. Quando vocês forem ver química orgânica, vocês vão observar que as reações químicas ocorrem geralmente nas insaturações, nas duplas, nas triplas ligações, porque é onde você tem elétrons mais fáceis de serem retirados, tá? Então, um mesmo átomo, ele pode fazer até 4 ligações covalentes, né? Comuns entre ele, por exemplo, um carbono e 4 hidrogênios. E entre dois átomos, o número máximo de ligações covalentes comuns é igual a 3, né? Então, entre dois átomos, você pode fazer até 3 ligações. Uma delas é sigma, pode fazer uma dupla, uma sigma e a segunda é π, uma sigma e as outras duas são do tipo π, tá? Então, quando vocês verem uma molécula que tenha 3 ligações, lembrem que uma é sigma e as outras duas são π. 2 ligações, uma é sigma, a outra é π, e uma ligação é apenas ligação do tipo sigma. Esses compostos moleculares, eles são geralmente líquidos ou gasosos nas condições ambientes, né? Se sólidos, fundem facilmente. Por exemplo, o açúcar. Eles possuem baixos pontos de fusão e ebulição, você consegue passar de um estado físico para outro com pouca energia. Eles não conduzem a corrente elétrica, exceção se forem ácidos em solução aquosa ou o próprio carbono grafite, que é um bom condutor de corrente elétrica. São formados por moléculas. Geometria molecular. Bom, tendo o conceito agora de ligações químicas, a gente pode entender como que essas moléculas se distribuem espacialmente. Então, tem que imaginar que quando ocorrem as ligações químicas, os átomos tendem a ficar distante um do outro, o mais distante possível um do outro, porque vai dar menos repulsão eletrostática. Então, a geometria molecular, ela vai depender da disposição espacial dos núcleos dos átomos, a repulsão dos pares eletrônicos das ligações com pares livres dos átomos. Toda molécula formada por 2 átomos, ela é sempre do tipo linear. Aqui a gente pode observar a geometria de moléculas diatômicas, por exemplo, a molécula de hidrogênio, do gás cloro, do ácido clorídrico, do ácido bromídrico. Então, são sempre lineares, ou seja, a maior distância entre 2 pontos vai ser uma linha reta, 180 graus. E moléculas poliatômicas, que tenham mais átomos, a geometria é determinada pelo número de pares de elétrons em torno do átomo central, né? Então, por exemplo, 3 átomos. Essa molécula aqui, a molécula do dióxido de carbono, ela é constituída pelo átomo de carbono aqui no centro e 2 átomos de oxigênio aqui. Veja que quando eu faço as ligações, o compartilhamento aqui para formar a ligação do tipo covalente, eu vou ter aqui uma dupla aqui, uma dupla aqui.
A maior distância entre esses dois átomos de oxigênio é uma linha reta, ou seja, um ângulo de 180 graus. Quando eu tenho três pares, ou seja, 4 átomos ao todo, um central e 3 ao entorno, como o trióxido de enxofre, o trifluoreto de boro, por exemplo, eu vou ter uma distância interna aqui de 120 graus. O que significa isso? Que a maior distância, quando você tem 4 pontos, vai ser 120 graus. Então, a maior distância entre esses dois átomos se dá por um ângulo de 120 graus. Né? Então, a gente chama esse tipo de geometria de trigonal plana. Porque eles estão distantes entre si aqui. É a maior distância. Se diminuir um pouquinho para sair fora do plano, vai aproximar esses átomos e a repulsão vai aumentar. Então, lembre que os átomos eles vão adquirir a geometria molecular que tiver menos repulsão. Aquela que tiver menos repulsão é aquela que eles vão preferir ficar. Então, naturalmente, quando eu não tenho elétrons aqui no centro, a maior distância é de 120 graus quando eu tenho 4 pontos para serem distribuídos. Porém, quando eu tenho essa estrutura do tipo SO2 e eu possuo elétrons no átomo central, o que vai acontecer? A maior distância entre esses dois elementos aqui da ponta seria 180 graus. Só que eu tenho esses elétrons no átomo central. Então, quando eu faço a ligação e faço distribuição eletrônica, eu tenho que levar em consideração a presença de elétrons no átomo central. Se existir, o que vai acontecer? Naturalmente, esses elétrons aqui, eles vão se repelir entre si e vão repelir os elétrons das ligações aqui, porque as ligações são feitas por elétrons. Então, a molécula naturalmente vai ficar curva ou angular, né? Por isso que quando tem elétrons no átomo central, ela é angular. O exemplo aqui do CO2 é que ele era linear porque, ó, ele não tem elétrons no átomo central. Então, a maior distância entre dois pontos aqui tem que ser 180 graus. E aqui você já tem esses elétrons. Então, ele vai forçar as ligações aqui para formar um ângulo. Quando eu tenho 4 pares, eu vou ter, por exemplo, essa estrutura. Um carbono aqui, 4 hidrogênios. A maior distância entre eles é de 109 graus e 28. E ela é do tipo tetraédrica. Nos livros, trazem geralmente o carbono representado no centro por 4 ligações formando ângulos de 90 graus, o que não é de forma correta, por quê? Porque 90 graus vai dar uma maior repulsão, então eu tenho que desenhar em perspectiva em 3 dimensões para tentar entender. Veja aqui, ó, é como se eu tivesse 2 no plano e 2 fora do plano, né? Isso dá uma maior distância entre eles, o que dá menor repulsão. Então, nesse caso, tetraédrica. Quando eu tenho, por exemplo, esse tipo de ligação entre nitrogênio e hidrogênio, e eu tenho os elétrons aqui no centro, eu não posso mais ter esse tipo de geometria, tá vendo? Quando eu tinha esse tipo de estrutura, eu não tinha elétrons no átomo central, então a maior distância entre esses átomos é 120 graus. Agora, se eu coloco um par de elétrons aqui nesse átomo central, ele força esse oxigênio, a molécula se dobraria, que é o que acontece com esse elemento aqui, o gás amônia. Então veja que eu tenho os elétrons no átomo central e força as ligações aqui para baixo. Então eu vou ter uma piramidal, a estrutura vai ter esta geometria. Quando eu tenho 4 ligantes e 2 não ligantes, por exemplo, eu vou formar uma estrutura do tipo quadrado planar, né? 5 pares de ligantes, por exemplo, eu vou ter uma estrutura do tipo bipirâmide trigonal. Então, veja aqui o exemplo do do pentacloreto de fósforo, né? Então, ele vai ter uma geometria desse tipo aqui. Quando eu tenho 4 ligações e um par eletrônico livre, como, por exemplo, o tetrafluoreto de enxofre, ele tem essa estrutura chamada de gangorra, né? Então veja aqui, ó, esses elétrons aqui no átomo central
vão forçar os flúors a baixar, então vai formar essa estrutura aqui. E tem que levar em consideração nessa ideia de teoria de repulsão dos pares eletrônicos, que os pares de elétrons livres, eles vão ter uma intensidade de repulsão maior sobre os elétrons ligantes aqui. Então é por isso que eles vão predominar. Por isso que a gente observa se tem elétrons no átomo central ou não. Se tiver elétrons livres no átomo central, eles vão distorcer a estrutura da molécula para adquirir uma geometria mais estável. Esse outro exemplo aqui, ó, o trifluoreto de cloro. Eu tenho 2 pares de elétrons no átomo central, ó. Ele vai forçar essas ligações do flúor aqui a baixarem, e aí ele forma uma estrutura chamada estrutura em T. É T porque tem essa forma aqui, parece um T mesmo. Lembrando, mas não poderia se ajustar para formar um outro tipo de estrutura, os átomos ficarem mais próximos? Não, porque aqui tem os elétrons, esses aqui, que estão repelindo essas ligações, que são constituídas por elétrons, né? Outro tipo de estrutura aqui é 6 pares ligantes, ou de pirâmide tetraédrica. No caso aqui, você vai ter o hexafluoreto de enxofre. Então, essa aqui é uma exceção à regra do octeto. Se a gente for somar todos os elétrons que estão compondo o enxofre, você vai ter aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Não está com 8, tem 12. Por quê? Porque ele tem elétrons possível de serem adicionados no subnível D. Então, a regra do octeto não se aplica aos elementos não representativos. Por isso que a regra do octeto só vale para aqueles elementos representativos da tabela periódica. Quando eu tenho, por exemplo, 5 ligantes e um não ligante, pirâmide quadrada, esse exemplo aqui, ou FB7, por exemplo, você vai ter a bipirâmide pentagonal, essa estrutura aqui. E o que é importante saber das ligações, nesse caso aqui, das geometrias moleculares? É que as moléculas vão adquirir a geometria que tiver menos repulsão. Então, os elétrons no átomo central vão direcionar para distorções daquilo que poderia ser a mais provável, né? Então, se tiver elétrons no átomo central, distorce a estrutura mais provável, né? As ligações, elas apresentam certas polaridades, né? Então, é um acúmulo de cargas elétricas em regiões distintas, a gente chama de polos. Ligações iônicas, elas são fortemente polarizadas. Então, se tem um cátion, tem um ânion, elas têm cargas positivas e negativas. As ligações covalentes, elas também podem ter cargas positivas ou negativas, mas são cargas parciais e não formais. Elas podem ser do tipo apolares, quando você tem a ligação entre elementos iguais, por exemplo, um hidrogênio ligado a outro hidrogênio, ou do tipo polares, quando você tem elementos de diferentes eletronegatividades. E aí você vai ter, por exemplo, o hidrogênio ligado ao cloro, né? Então, quando eu tenho hidrogênio ligado ao hidrogênio, nenhum deles tem preferência pelo par de elétrons. Então, ela não forma polo, nem positivo nem negativo. Quando eu tenho uma ligação entre o hidrogênio e o cloro, por exemplo, você vai ter aqui o cloro tem maior tendência a atrair o par de elétrons da ligação, então ele adquire um caráter parcial negativo, enquanto que o hidrogênio fica deficiente em elétrons, adquire um caráter parcial positivo. Então eu vou ter a ligação covalente apolar quando eu não tenho elementos diferentes, são iguais. Então eu não tenho polos. A covalente do tipo polar, quando eu tiver, por exemplo, a ligação entre hidrogênio e cloro. O cloro, maior tendência, então é negativo, positivo. Tá? E quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os átomos, maior a polarização. E aí vem aqui, essa regrinha aqui indica para nós a diferença de polaridade. Quanto mais eletronegativo, maior a interação de cargas. Tá? Essas interações de cargas, elas são representadas pela letra grega μ, indicando o momento de dipolo do sistema.
Então, aqui eu vou ter um momento de dipolo entre o hidrogênio e o cloro, né? Então, o momento dipolar resultante é o vetor que vai definir, e esse momento vetorial, ele depende da polaridade das ligações e da geometria molecular, né? Então, por exemplo, ó, se eu pegar a molécula de CO2, o momento vetorial resultante é zero, olha aqui, ó. Não tenho elétrons centrais, então a molécula é linear. Aqui, o momento vetorial, aqui o momento vetorial, se eu somar os vetores, vai dar igual a zero. No caso da molécula de água, ela é angular, porque tem elétrons livres aqui. Então, os vetores nessa direção e nessa direção vai ter um momento vetorial resultante diferente de zero. Então, eu vou ter uma acentuada carga negativa aqui e uma acentuada carga positiva aqui. Então, um momento vetorial diferente de zero, a molécula de água é uma molécula polar. E as interações do tipo moleculares, elas são essas interações de cargas, de polo, pontes de hidrogênio, de polo induzido, e isso afeta as propriedades físicas dessas substâncias. Por exemplo, por que a gasolina evapora mais rapidamente do que a água? Por causa das ligações intermoleculares ou interações intermoleculares. Então, os fatores que influenciam ponto de fusão e ponto de ebulição, as interações do tipo intermoleculares, né? Quanto maior a intensidade, maior a atração intermolecular. E o tamanho das moléculas também influencia essa diferença. Se eu comparo, por exemplo, a molécula de água com a molécula do etanol, a molécula de água tem um ponto de ebulição maior do que a molécula do etanol. Só que nesse caso, o que está prevalecendo é que a molécula de água tem uma polaridade muito maior do que a molécula do etanol. Então, o ponto de ebulição da água é 100, do etanol na faixa de 70 graus Celsius, por exemplo, né? Então, era isso que a gente tinha que ver hoje, né? As ligações químicas, as interações intermoleculares, e até uma próxima.